Se você já ouviu que ter um número mestre no mapa significa ser uma pessoa escolhida, especial ou condenada a sofrer, respira fundo que a gente precisa conversar. Poucos temas geram tantos exageros e fantasias na numerologia quanto os números mestres. Tem gente que acha que é um superpoder, tem gente que morre de medo, tem gente que força número mestre onde não tem. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Numeria BR, a casa da numerologia séria para autoconhecimento e ciclos de vida. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que, de fato, significam os números 11 e 22, por que eles são chamados de mestres, quando essa energia vira potência e quando vira peso demais nas costas. Fica comigo até o final, porque eu também vou te explicar em que situações é melhor não insistir em número mestre, mesmo se ele aparecer no caminho, e como usar essa informação sem cair em vaidade nem em paranoia. O que são, de verdade, os números mestres? Na numerologia pitagórica, chamamos de números mestres aqueles que aparecem como repetição de dígitos, como 11, 22, 33, e que, em vez de serem reduzidos de imediato a 2, 4 ou 6, podem ter uma leitura diferenciada. Eles carregam uma intensidade maior da energia daquele número base. O 11 intensifica a vibração do 2, trazendo temas ligados à sensibilidade, intuição, inspiração. O 22 intensifica a vibração do 4, trazendo temas de construção, realização concreta, impacto em grande escala. Mas atenção, mestre aqui não significa melhor, superior ou evoluído. Significa que é um número que pede maestria, ou seja, pede maturidade, prática, alinhamento, para não sair pela tangente. É como se a vida dissesse, existe aqui a possibilidade de trabalhar essa energia em um nível mais alto, mas isso vai exigir mais consciência, mais responsabilidade e mais equilíbrio. Se a pessoa não sustenta essa intensidade, o que poderia ser potência vira instabilidade, autoexigência exagerada, frustração. Vamos olhar para o 11. Em uma leitura bem pé no chão, o 11 é como uma antena muito sensível. Ele capta mais, sente mais, percebe nuances que outras pessoas talvez não vejam. Em termos positivos, isso pode se traduzir em grande intuição, criatividade, capacidade de inspirar, de traduzir ideias sutis em palavras, imagens, projetos. Pessoas com 11 em pontos importantes do mapa costumam ter uma ligação forte com temas de significado, espiritualidade, arte, cura, comunicação inspiradora. Mas essa mesma antena, se não for bem cuidada, entra em curto-circuito. A pessoa pode oscilar demais, sentir-se constantemente sobrecarregada, absorver sentimentos dos outros, se perder em idealizações, viver na expectativa de um chamado grandioso que nunca parece se concretizar. Em vez de usar a intuição a favor, passa a se confundir com ela. O 11 mal trabalhado também pode gerar muita ansiedade, insônia, tendência a exagerar problemas ou a se decepcionar com facilidade, porque a idealização é muito grande. Por isso é tão importante lembrar, ter 11 não te transforma em guru, não te obriga a ser um ser iluminado. Te convida a aprender a aterrar a sensibilidade em atitudes concretas e saudáveis. Agora o 22. Ele é frequentemente chamado de mestre construtor, justamente porque carrega a força do 4 ampliada. A energia do 22 tem a ver com materializar grandes ideias, tirar do papel projetos que impactam muita gente, construir estruturas sólidas e duradouras. Pessoas com 22 em posições importantes podem sentir uma necessidade enorme de fazer algo relevante, de deixar legado, de organizar sistemas, empresas, projetos que vão além delas mesmas. Só que, se essa energia não é bem trabalhada, o 22 pode virar um peso de tudo ou nada. A pessoa se cobra tanto para fazer algo enorme, grandioso, perfeito, que muitas vezes não faz nada. Fica presa na sensação de que qualquer coisa normal é pouco para ela. Isso pode gerar frustração profissional, autossabotagem, procrastinação, crises de autoestima. Eu deveria estar fazendo algo gigante, mas estou aqui lidando com boletos,
tarefas comuns, responsabilidades do dia a dia. O 22 imaturo pode também virar controle excessivo, rigidez, mania de querer dominar tudo, porque sente que, se não tomar conta, nada vai funcionar. Em vez de construir grandes coisas passo a passo, tenta abraçar o mundo e se esgota. Então, afinal, o 11 e o 22 são potência ou peso? A resposta é: depende de quanto há de maturidade, de autoconhecimento e de contexto favorável para essa energia se expressar. Nenhum número é mágico por si só. Colocar um 11 ou um 22 no mapa não torna alguém automaticamente mais evoluído. O que torna esses números mestres na prática é a forma como a pessoa aprende a usar sua sensibilidade, no caso do 11, ou sua capacidade de construção, no caso do 22, a serviço de algo real, concreto, com pés no chão. Quando a pessoa reconhece essas tendências e se cuida, o 11 pode virar um canal lindo de inspiração, empatia, expressão artística ou espiritual profunda, sem perder o contato com a realidade. O 22 pode virar a base de projetos sólidos, negócios éticos, estruturas que beneficiam muitas pessoas. Quando isso não é trabalhado, o 11 se torna tormento emocional e o 22 se torna cobrança sem fim. Por isso eu gosto de dizer que números mestres são como voltagem alta, podem acender uma cidade, mas, sem isolamento adequado, dão um choque. Existe uma questão importante que quase ninguém comenta: nem todo mundo precisa, ou deve, sustentar um número mestre. Em algumas linhas de trabalho, dependendo da posição em que o 11 ou o 22 aparece e de como a pessoa vive aquilo, faz sentido considerar a redução, tratar o 11 como 2, o 22 como 4, principalmente em fases da vida em que a pessoa não tem suporte emocional, psicológico ou espiritual para lidar com tanta intensidade. Isso não é regredir, não é perder um privilégio, é um cuidado. Pensa numa pessoa que já está em burnout, com crises de ansiedade, sem rede de apoio, ouvindo que tem 11, então precisa seguir um chamado espiritual grandioso. Isso não ajuda em nada, só aumenta o peso. Em muitos casos, é mais saudável começar pela leitura da base, 2 que precisa cuidar das relações, 4 que precisa organizar o básico, antes de querer abraçar toda a carga do mestre. Conforme a vida avança e a pessoa amadurece, alguns aspectos mestres vão se mostrando de forma mais natural, sem forçar. Talvez você esteja se perguntando: tá, mas como eu sei se estou usando bem o meu 11 ou 22? Não existe teste perfeito, mas tem algumas perguntas que ajudam muito. Você sente que a sua sensibilidade, se for 11, ou sua vontade de construir algo grande, se for 22, está te movendo de forma gradual, possível, ou te paralisando? Você sente que essa energia te aproxima dos outros, contribui, ou te isola, te coloca num pedestal ou num buraco? Você tem conseguido fazer pequenos movimentos concretos na direção do que sente, ou vive num eterno "um dia eu vou"? Outro indicador importante é o impacto no corpo e na vida prática. Se o seu 11 está te levando à intuição equilibrada, você tende a se sentir mais conectado e ao mesmo tempo funcional. Se está em desequilíbrio, vem como ansiedade crônica, sensação de sobrecarga emocional. Se o seu 22 está bem trabalhado, sua vida mostra projetos, por menores que sejam, indo do papel à realidade. Se não está, você vive num looping de ideias grandiosas nunca realizadas, ou em trabalhos completamente desconectados do que você sente que poderia fazer. Uma das armadilhas mais comuns dos números mestres é a vaidade espiritual. A pessoa descobre que tem 11 ou 22 em algum ponto do mapa e passa a se sentir acima dos outros, como se tivesse um selo especial. Isso é perigosíssimo, porque todo número vem com responsabilidade, não com medalha. A outra armadilha é o medo. Gente que descobre o 11 ou 22 e entra em pânico, achando que está fadada a sofrer, a carregar peso, a nunca ter paz. Aqui no Numeria, o convite é outro. Se você tem números mestres, veja isso como um pedido de cuidado redobrado com você mesmo. Cuidado com as expectativas irreais,
com as promessas fáceis, com a comparação com histórias de outras pessoas. Em vez de buscar rótulos, pergunte: como eu posso cuidar da minha sensibilidade? Como posso concretizar, na escala que é possível agora, aquilo que sinto que vim construir? Essa é a chave para que o mestre saia do título e vá para a prática. Hoje você viu que os números mestres 11 e 22 não são nem prêmio, nem castigo. São convites a uma intensidade maior de sensibilidade e de construção, que podem virar potência ou peso dependendo de como você se relaciona com elas. Entendeu que 11 é a antena, que pode iluminar ou entrar em curto-circuito, e que 22 é construtor, que pode erguer coisas incríveis ou se esmagar na cobrança de fazer algo gigante. Também viu que, em alguns casos, é mais saudável olhar primeiro para a base 2 e 4, sem glamourizar o mestre. Se esse vídeo te ajudou a olhar para os números mestres com menos medo e menos fantasia, eu te peço, se inscreve no canal Numeria BR, ativa o sininho e compartilha este conteúdo com quem vive em dúvida sobre 11 e 22. E me conta aqui nos comentários, você tem algum número mestre no seu mapa, ou já desconfiou disso? Como foi ouvir falar disso pela primeira vez? No próximo episódio da nossa série de Fundamentos, vamos entrar em outro assunto que muita gente teme: números kármicos. O que é verdade, o que é exagero e, principalmente, o que você faz com isso na prática? Te espero lá!